por cuidar de nós. Fiquemos de pé, somente crer, tudo é possível. Aleluias. Só em ti crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Querido Senhor Deus, Senhor Pai de toda bondade, Senhor da glória, aqui estamos nós, meu Deus, mais uma vez nesta manhã, em Tua presença, agradecidos, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, o privilégio que temos de estar em Sua casa. Obrigado, Senhor, quando chegamos humildemente, pedindo perdão pelas nossas falhas e agradecidos também por todas as coisas. Te louvamos pela Tua bondade, te agradecemos porque tens sido tão bom para conosco. Senhor, que nesta manhã, quando nos reunimos em Sua casa, temos um objetivo de aprender da Tua palavra, como o salmista Davi podia se expressar e dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Esse é o nosso propósito quando viemos aqui para aprender do Senhor. Então ensina-nos mais uma vez, que tenhas misericórdia de nós, põe a Tua mão sobre nós, abre nosso entendimento, dá-nos ouvidos ungidos e dá-nos mais revelação de Sua palavra, pois nós nos entregamos em Tuas mãos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos à carta de Apocalipse, revelação do Senhor, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 11. Graças a Deus, para os irmãos que estávamos na vigília ali também, e foi uma bênção, né? Também, sempre é bom quando podemos buscar o Senhor. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Vamos juntos esse final, diz assim: sê fiel
até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Podemos sentar, meus irmãos, que o Senhor acrescente as bênçãos de sua palavra nos corações de cada um de nós nesta manhã. Amém? Cada uma dessas cartas que está registrada na Escritura tem muitas coisas para nos ensinar. Então nós aprendemos tantas coisas através da palavra de Deus. Amém? Nosso profeta falou sobre hibridização, quando se faz uma mistura, quando se mexe, quando o homem mexe nas coisas originais de Deus, sempre dá problema. Então nós não podemos mexer naquilo que é original, senão estraga. Nós temos que conservar o original de Deus. Ele fala sobre um animal que é chamado de mulo, né? Que é um cruzamento entre o asno e o cavalo. E ele diz que ele é um tipo engraçado de animal. Ele não pode se reproduzir. Ele não pode dar sequência na sua espécie, porque ele já é resultado de uma hibridização. Ele não tem vida, gen de vida para fazer isso, mas é um grande trabalhador, trabalha duro, ele pode superar o cavalo até nas questões de trabalho, mas o profeta diz assim: observe a sua natureza, ele é teimoso e nunca se pode confiar nele. Ele é uma figura perfeita de uma religião híbrida, um cruzamento entre a verdade e as trevas. Porque o cavalo é um tipo do verdadeiro cristão, e o jumento é uma figura do injusto. Misture-os e você terá uma religião formal e estéril, que não pode reproduzir-se, com vida, certo? Porque não tem a semente de vida, ela está morta. Ela pode falar acerca da verdade, mas não pode reproduzir mais a verdade, porque ela não tem Deus em seu meio. Amém? Então, é isso que acontece. Uma vez que se organizaram, diz o profeta, eles morrem e jamais podem voltar. Veja que diz Êxodo capítulo 13, versículo 13, Deus falou sobre estas coisas. Disse assim: porém, coloque lá, Êxodo, porém tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás com cordeiros. E se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Isso foi uma ordem de Deus. Então veja, baseado nisso, o jumento ele não pode ser redimido. E cada pecador miserável, ele pode ser redimido pelo sacrifício sangrento de Jesus Cristo. Ou ao rejeitar a Cristo, ele próprio pode ser rejeitado, mas não se redime o mulo. A Bíblia não dá essa condição, porque não há redenção para ele, não há sangue para ele. Não pode haver, porque o mulo se refugia na igreja, enquanto que o jumento se refugia no sangue. E o mulo não tem nenhuma semente nele que possa ser vivificada, porém o jumento tem semente. Veja como Deus trata dessas coisas. Baseado nisto, o profeta diz assim: quando a igreja se afastar da verdade, por isso que não se pode se afastar da verdade, porque quando se afasta da verdade, pode-se crer em qualquer coisa. Por isso que nós temos que ficar com a verdade original. É como Eva, quando ela teve Caim, sabe o que ela disse? Ela disse assim: alcancei do Senhor um varão.
Ela disse isso. Agora, o profeta pergunta: você se dá conta de que ela quis realmente dizer isso? Ela pensava que tivera do Senhor um varão. Veja você, uma vez que ela for enganada ao tomar a palavra de Satanás, em vez da palavra de Deus, então tudo que ela pensava que dissesse estaria correto. Se ela dizia que tivera de Deus um varão, então ela tivera de Deus um varão. Mas Deus estabeleceu certas leis em seu universo. Uma boa semente só pode reproduzir ou produzir bom fruto, e a má semente só pode produzir mau fruto. Por isso que a semente que estava em Caim era má, porque ele continuou fazendo a mesma coisa que o pai dele espiritual fez, que é matar, roubar e destruir. Por isso que ele matou o irmão dele. Você não vê isso no capítulo 5 de Gênesis. Você vê os bons frutos de Deus na vida daqueles homens. Mas do capítulo 4, da semente de Caim, só foi coisa ruim. Por quê? Porque as coisas estão na origem. Você sabe o que diz a mensagem, o conflito entre Deus e Satanás? O profeta fala sobre isso. Ele diz assim, no parágrafo 63, isso é estranho, mas você sabia que você tem que ignorar, a fim de que você creia na mentira do diabo, você tem que ignorar e negar a verdade de Deus primeiro, antes que você possa crer na mentira do diabo? Você já pensou nisso? Você tem que negar a verdade primeiro, antes que você possa crer em uma mentira. Você tem que negar a verdade. Senão, não vai crer. Por isso que nós cremos na verdade. Eva saiu detrás dela, de quem? Da palavra. E o que aconteceu? Ela perdeu a batalha. O nosso escudo é a palavra. A palavra de Deus é escudo. Salmos 91 diz: a tua verdade é escudo e broquel. A nossa defesa é a palavra. Você é defendido por essa palavra. Irmão, você não sabe quando, se você coloca atrás dessa palavra, que você não sai de trás dela, você tem segurança. Você não tem medo de nada. Você não fica temendo isso ou aquilo, porque você está seguro atrás da palavra. Amém? Como é que você vai ter medo das coisas que estão acontecendo aí fora, quando a palavra diz que o Senhor é a tua defesa, é o teu escudo? Amém? Como é que você vai ter medo de morrer de fome se a palavra diz que Deus cuida dos seus filhos? A palavra é tudo que nós precisamos. A palavra é tudo que nós queremos. A palavra em nós nos dá certeza de tudo. Você vem para a igreja tranquilo, você lê a palavra, você faz tudo na sua casa certinho, lê a Bíblia, reúne sua família, ora, se ajoelha, ora. Você sabe que está com Deus, está seguro. Amém? Que tem uma eternidade para nós, que nós não vamos ficar nesse mundo aí, que nós não vamos nos perder, que nós não vamos ao inferno. Nós temos um céu para nós, porque a palavra diz que tem. Amém? Mas você vê que a intenção de Satanás é trabalhar todos os dias. Para quê? Para tirar você de trás da palavra. Porque se ele consegue tirar você de trás da palavra, ele te acerta. Correto? Eva saiu de trás dela e perdeu a batalha. Satanás estava de pé ali atirando em seus alvos. Olha só, ela disse, mas o Senhor disse. Então ele atirou de novo. E ela disse, mas o Senhor disse. Então ele atirou novamente de uma outra maneira. E ela ficou, mas o Senhor disse. Mas Satanás se levantou ali e disse, espere um minuto. Se o Senhor disse isso, deixe-me dizer-te algo. Veja que você não é tão sábia como Deus. Olha onde ele jogou. Se vocês comerem deste fruto, vocês vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal.
Aí aguçou a curiosidade dela. O diabo, irmão, é o maior sofista que existe. Ninguém ganha ele em contenda de palavras. Ele sabe como enganar. Ele é especialista nisso. Por isso que nós não devemos dar atenção no que ele diz. Nós vamos ficar com o que a palavra diz. E ninguém vence do diabo. Eu não tenho condição de vencer ele, você não tem. Mas a palavra é que vence ele. E o profeta diz que a revelação da palavra, ela te dá poder sobre o diabo. Sabe que a nossa defesa nesses últimos dias que temos tão forte é a mensagem da hora? Porque a mensagem da hora desmascarou Satanás. Colocou por terra todas as suas mentiras que ele vem contando todo esse tempo e fez o povo acreditar. Porque uma mentira dita 99 vezes ela vira uma verdade. 99% repete, daqui a pouco aquela mentira vira verdade. É assim que é o jogo aí fora. E eu já disse aqui, às vezes, a pessoa fez aquilo, mas ele fala, eu não fiz, está cheio de coisa atrás dele. Não fiz, daqui a pouco ele começa a convencer as pessoas de que ele não fez. E engana. Ora, irmão, nós sabemos isso por essa mensagem que nós temos. O profeta nos ensina. É assim que o diabo colocou na cabeça das pessoas, enganou. E as pessoas entraram no conto do diabo. Ele conta a história lá do Jardim do Éden de maneira errada. Ele não conta a verdade como foi. Ele não diz que foi ele que usou aquele serpente para enganar Eva. Ele vai dizer isso? Não. Ele vai dizer que foi uma maçãzinha que foi ruída e todo mundo aí no mundo, aí fora, acredita, a maioria acredita. Porque foi uma mentira pregada muitas e muitas vezes e fez virar uma verdade. Não é isso? Não tem, eu falei naquele dia, não tem até aquela, a Apple é uma maçã ruída. E é uma grande empresa que está aí no mundo, está lá. Quem tem um iPhone está lá com aquela figura da maçã ruída. Por quê? Porque eles acreditaram na mentira do diabo. Mas Deus mandou um profeta nos últimos dias, com uma mensagem genuína que veio do céu, da mente de Deus, desmascarou Satanás. Você não crê na mentira do diabo. Pode crer quem quiser, mas você não. E o diabo tem raiva disso, por isso que ele odeia o livro de Gênesis, odeia o livro de Apocalipse. Gênesis mostra, desmascara ele, e Apocalipse diz para onde ele vai, para o lago de fogo. Ele odeia esses dois livros, mas nós amamos a palavra e amamos a revelação. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai. O profeta diz que quando o diabo não pode atacar você, a primeira coisa que ele faz é atacar a palavra. Ele ataca a palavra. Ele tenta colocar em dúvida a palavra. Por isso que a fé, a revelação vai de encontro ao que o diabo faz. Amém? Se você está doente, ele chega lá, não vai ter jeito para ti, porque não sei isso, porque... Mas se você crê na palavra, você diz, não, Satanás, a Bíblia diz que pelas pisaduras eu já fui sarado. Não importa. E você começa a dizer, começa a declarar, toda hora declarar, você vai ver o que vai acontecer. Ora, Eva disse, sim, eu gostaria sim de ser igual a Deus. Eu creio que se eu pudesse apenas conhecer toda a sabedoria de Deus, eu gostaria de saber o certo e o errado. Agora ela disse, mas o Senhor disse, e ele disse, certamente você sabe que Ele é um Deus bom. Ele não fará isto. Vê, bem ali ela quebrou a abertura, então ele pôde atirar. Bem ali ela fez a parada errada. Ela parou um pouquinho para ouvir Satanás. Agora,
Olha a advertência do profeta. Agora, deixe-me dizer algo a vocês cristãos aqui. Jamais pare um segundo para o diabo. Vamos dizer isso? Jamais pare um segundo para o diabo. Não parem para arrazoar isto. Quando vocês começam a arrazoar isto, o diabo entra bem ali. Você não pode arrazoar Deus. Você não pode entender Deus. Você tem que apenas crer em Deus. Vê, eu não posso explicar Deus. Quem é que vai explicar Deus? Tem até um hino que diz: ninguém explica Deus. Como é que eu vou explicar Deus? Não podemos. Você tem que apenas crer. Ninguém pode explicar. Eu não posso explicar muitas coisas, mas a única coisa, eu apenas creio nisso porque Ele disse assim. Agora, nenhum de nós pode explicar isso. Não tente explicar as coisas de Deus. Às vezes tem coisas que você vai ler na Bíblia e você não entendeu, mas é a palavra de Deus? É, não entendo, mas eu creio nela, porque é a palavra de Deus. Os homens fazem confusão, as pessoas fazem confusão, e até os seminários fazem confusão, porque eles tentam explicar as coisas de Deus. E as pessoas ficam empolgadas com essa questão de teologia. Por isso que teve aquele rapaz, que a mãezinha dele era pobre, tadinha, pobre, lavadora de roupa, mas ficou encantada, porque mandou seu filho para o seminário. E ele foi, era numa cidade longe, teve que viajar e foi fazer seminário. E naquele período, a mãe dele ficou doente, adoeceu, ficou muito mal e foi para morrer praticamente, porque não tinha jeito para ela. Quando ela viu que ela ia morrer, ela chamou um pregador, um pastor, e o pastor veio, o pregador veio, homem de Deus, chegou lá, abriu a Bíblia em Marcos 16, glória a Deus. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A senhora crê nisto, minha irmã? Creio. E ele colocou as mãos sobre ela e orou, e Jesus curou ela. Foi uma alegria. Quando chegou nas férias do menino, do rapaz, ele pegou férias no fim do ano, veio para casa para passar as férias de fim do ano. Quando ele chegou, a mãe dele estava toda faceira, querendo contar para ele o que Deus fez. Quando chegou lá: oh, meu filho querido, que maravilha que você chegou, você não sabe o que aconteceu, eu mandei isso, acho que você viu, eu mandei aquela carta, mas agora eu quero contar para você, eu fiquei doente, eu fiquei mal, eu ia morrer, eu vi que não tinha saída para mim, quando eu vi que eu ia morrer, eu chamei o pastor, o pregador, e ele veio, e ele leu Marcos 16, oh, que coisa, e orou por mim, meu filho, e a enfermidade foi embora, eu estou curada. Esperando que o menino fosse ficar feliz. Sabe o que aconteceu? Ele foi para o seminário. Ele disse: ah, minha mãe, que pena. Ela regalou os olhos, pensou que ele ia dar um abraço nela e dizer: glória a Deus. Que pena, minha mãe, eu estou estudando o seminário, e lá eu aprendi, estudando com os professores, e eu aprendi que eles me disseram que Marcos 16 na Bíblia não é inspirado. Infelizmente, Marcos 16 não é inspirado. Está lá porque colocaram, mas não é inspirado. E ela regalou os olhos. Ela disse: oh, meu filho, eu estou tão feliz mais agora. Agora eu fiquei mais alegre ainda. Por que, mãe? Se Marcos 16 não é inspirado. Oh, meu filho, se Deus pôde fazer uma obra e me curar com aquele trecho que não é inspirado, imagine com o resto que é inspirado, que não pode acontecer. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor.
Vê como é que as pessoas fazem confusão? Dizem o que quiserem, mas a palavra é a palavra. Ainda bem que nós não temos restrição contra a palavra. Nós queremos só saber o que ela diz para os nossos dias. Porque a mensagem que você recebe todo mês é a revelação da palavra aplicando para os nossos dias. Satanás odeia isso aqui. Porque isso aí é a mensagem de um profeta que veio, que Deus mandou, que foi ele que prometeu que mandaria. E Deus sabe como faz as coisas. Eu não sei, mas Deus sabe, então eu prefiro confiar nele, porque ele sabe melhor. Você também quer confiar nisto? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então veja, é isso que nós vemos hoje. Vamos ler primeiro, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 a 5. Glória a Deus. Veja que o profeta, ele vai profundo nessas coisas. Eva acreditava que Caim era de Deus. A gente sabe que não foi assim. Por isso que ele originou a semente da serpente. Quando você vê pessoas que não querem saber de Deus, que confiam em si mesmo, na sua própria sabedoria, no seu dinheiro, e não querem saber da palavra, e você prega e eles não querem saber, é a mesma corrente de semente. Você sabe que a semente da serpente, ele nunca vai aceitar a palavra. E deixa eu lhe dizer uma coisa, você todo dia esbarra com esse tipo de pessoas. Você não sabe, nós não sabemos. Como é que nós vamos saber que uma pessoa é originária dessa semente? Fale da palavra para ele. Aplique a palavra nele. E você vai ver o resultado. Quando ele fica bravo, quando ele diz, quando fala contra Deus, contra a palavra, contra a igreja, não quero saber disso. Você vai saber. Amém? Por que você não é originário dessa semente? Porque você, quando foi falar da palavra, você creu nela. Porque só há 2 tipos de semente no mundo. João Batista encontrou eles, Jesus encontrou eles, e isso aqui é forte que eu vou dizer. Inclusive o que Jesus encontrou era de dentro da igreja. Mas não criam na palavra que era ele, em Cristo. Não aceitavam a ele, rejeitaram a ele, dentro da igreja. Então não é uma religião, não é estar dentro da igreja. Quando você diz assim, olha, o batismo é em nome do Senhor Jesus. Não sei não. Olha, leia aqui, está na Bíblia. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2,38. Aí ele diz assim, não, eu não creio nisso, eu creio na minha igreja. Então ele não creu na palavra. E quem é a palavra? É Cristo. A palavra não é Cristo? Quando você crê na palavra, você está crendo em Cristo. Quando está rejeitando a palavra, você está rejeitando Cristo. Então tem gente andando com a palavra que é Cristo, mas não crê nela de fato. Ele fica com a igreja. Não, porque a minha igreja disse isso. Porque o pastor disse isso. E se o pastor estiver dizendo algo contrário à palavra, o que faz? Quem é maior, o pastor ou a palavra? Quem é maior, a igreja ou a palavra? Então, graças a Deus, é a palavra. Isso é sério demais. Então, ela acreditava que Caim era de Deus. Ela aceitou a mentira do diabo como a verdade de Deus. E isso é exatamente o que temos agora. Agora, igrejas se apresentam como fontes da verdade, mas a verdade não está nelas. Embora os filhos gerados dela jurem por elas e até mesmo matem para sustentar o erro delas. Vamos lá, o versículo que eu falei.
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Pregues o quê? Não é pregue a religião. Pregue a placa da igreja. O que é que tem a ver? Eu não prego a placa dessa igreja. Não interessa para mim pregar a placa da igreja. Mas eu prego a palavra para você. Instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Aí vem o mais sério. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amém? Não estou mais satisfeito. Vai procurar outra coisa. Sai, vai procurar outra igreja onde possa dar liberdade para o seu pensamento. Eu estou cansado de repetir nesse púlpito aqui: Deus não está nem aí para o que eu estou pensando, nem para o que você pensa. Deus não está dando valor para o que você acha, para o que eu acho, porque se for baseado no que eu acho, cada um de nós vamos achar uma coisa. Aí vai ter a religião desse, daquele, desse, conforme o seu pensamento. Deus não está nisso. Deus está em sua palavra, e o que Ele disse é a verdade. Sabe qual é o problema? O profeta disse: Deus deu. O profeta Elias colocou aquele manto sobre Eliseu. Que era o manto? O manto do profeta. Significava os ensinamentos. E nós temos um manto também hoje, que é a mensagem da hora. Mas o profeta diz: demorou 10 anos. Quantos anos? 10 anos. Para Eliseu se ajustar ao manto. Você vê que a batalha de Deus conosco é para nos ajustar nesse manto? Quando o pastor dá o diagnóstico para você, qual é o seu problema? Começa a sua luta. E eu vejo, é visível, nós vemos a luta dos irmãos, das irmãs, para se ajustar no manto. Você tem consciência de que você é, você tem consciência das suas dificuldades, das coisas que você tem, que você diz: isso não está certo, mas eu não sei, mas você começa a lutar: Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. É você lutando para se ajustar no manto da palavra. Pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos como Eliseu, pode demorar até mais, 15 anos, 20, mas um dia você vai estar ajustado com essa palavra. Deus vai tirar a sua maneira, a tua maneira, e colocar a maneira dele. Isso aqui é perfeição. Aleluia. Oh, glória a Deus. O versículo que eu mais gosto, eu gosto de tudo, mas eu gosto de citar aqueles que nós conhecemos, e é bom a gente dizer, porque nunca a gente deve se cansar de falar as mesmas coisas, porque isso traz força para você. Filipenses 1,6, Filipenses 1,6, Filipenses 1,6 é a minha saída e é a tua saída está aí, tendo por certo isto mesmo, diz Paulo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia. Que dia? O dia de Jesus Cristo. Isso tem que te alegrar, porque você tem que saber que ele começou, não uma má obra, mas uma boa obra. E sabe que eu estou feliz porque esse Deus não é um Deus que erra nas suas palavras. Ele não é um Deus qualquer, é um Deus que sabe: eu começo, mas eu termino. Se ele começou, ele não deixa a sua obra pela metade. Se Deus fosse um Deus que esquecesse disso, coitado de nós. Nós íamos ficar tudo no meio do caminho e não chegaríamos lá. Mas eu tenho certeza
que quando chegar naquela plataforma, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus eleita, eu vou contar que eu vou encontrar você ali. Eu vou estar ali, você vai estar ali, não tenha dúvida disso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nunca deixe para ter comichão nos ouvidos. Porque senão você vai procurar outra coisa. Vão procurar para ser doutores, mestres, professores. E o teu professor não é o irmão. Veja bem, nós precisamos do companheirismo. Mas cuidado com aquilo que você ouve. Não é qualquer pessoa, teu professor não é um videozinho da internet qualquer. Está cheio de coisas erradas, com cara de bonito. Esse aqui é o problema. Às vezes o veneno está escondido numa capa muito linda, muito bonita, que engana as pessoas. Mas dentro é veneno. Eu digo para você uma coisa certa, pode ser duro como for, difícil como for, mas se for a verdade, fica aqui, não saia de trás dela. Você aceita isso em nome de Jesus? Glória a Deus. Botou até o versículo 5? Tem conselhos de Paulo ali. Hein? Agora o 4. E desviarão os ouvidos da verdade. Quer dizer, vão atrás de conversa fiada. Tem acontecido isso aqui. Escute o que eu estou dizendo. Tem acontecido. Desviando os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Você sabe o que é uma fábula? É uma historinha que não tem sentido. E tem gente que já foi atrás de historinha, de fábula. Enganado. Teve que abrir mão da mensagem da hora para crer em coisas que não tem nada a ver. Escute o que eu estou dizendo. Por que essas pessoas foram? Mas coitado nada, eram boas pessoas. Que eu visitava, estava até com a mensagem das eras na mão. Pastor, que é muito maravilhoso, mas eu estou lendo, olha, eu fico encantado, eu estou lendo, eu digo, que bom, irmão, que você está lendo. E depois eu não estava mais. Encontrou uma fábula. Encontrou uma coisa que achou que era bonita. Chegou até a dizer para outro irmão que estava aqui, olha, agora ninguém me engana mais, agora ninguém me engana mais. Coitado, já estava enganado e não sabe. Você tem que ter cuidado. Olha, meu irmão, você pode ter companheirismo, você pode gostar da pessoa, você pode ter um respeito por ela, mas quando se trata da palavra, não tem esse negócio. Você tem que passar por cima de qualquer coisa. Pode ser a melhor pessoa. Você diz, não, meu filho, agora daqui em diante, quando se trata da palavra, tchau, eu vou ficar com a palavra. Amém. Isso é sério, eu estou falando que é sério. É mais sério do que você imagina. Porque nós estamos numa época, eu digo aqui em cima desse púlpito, todos, olha, quando eu digo todos, é porque a Bíblia diz, quem disse foi Jesus, que todos seriam enganados nesses últimos dias. Só tem uma exceção, o eleito. Só ele que não será enganado. E se você é um eleito, agradeça a Deus. Se Ele te elegeu para crer. Aleluia. Então, 5. Mas tu, aí está o conselho para Timóteo e para mim também, e para você. Mas tu sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Então convido você também, vamos sofrer junto.
Sofra junto comigo. Isso é bom. Você está sofrendo pela palavra, pelo evangelho? Glória a Deus, amém. Você está nesse versículo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Amém? Quando a igreja deixou-se mover para longe do original, como Adão e Eva, a morte entrou. Aí ela fica sem força. Ela se torna uma monstruosidade, diz o profeta. No instante em que a igreja, preste bem atenção, no instante em que a igreja moveu-se em direção à forma e à cerimônia, em direção a um sacerdócio, organizando os ministros em grupos, que decida a liderança, a parte do Espírito Santo e sua palavra. Nesse mesmo instante entrou a morte e ela começou a adoecer. Você não vê que lá em Atos 1, na ausência de Judas Iscariote, que tinha se enforcado, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Eles oraram, preste bem atenção, eles oraram, mas não esperaram o Espírito Santo falar. E eles escolheram Matias. Aí o profeta vem e diz: o que é que Matias fez? Lembra que eu disse que o Pedro colocou uns requisitos da cabeça dele lá, junto com os irmãos, que impedia Paulo entrar? Lembra que eu preguei isso aí outra vez? Os requisitos eram assim: gente, quem vai substituir, para estar no ministério de apóstolo, tem que ter andado com Jesus, tem que ter acompanhado ele desde o início até o final do ministério, e tem que ter visto ele ir para o céu, subir, ser elevado ao céu. Aí esse tem requisito. Isso foi Pedro que colocou, não foi o Espírito Santo. Só que se fosse para ver por isso, Paulo nunca entrava, porque Paulo não andou com Jesus lá fisicamente. Paulo não foi testemunha da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu. Então Paulo nunca entraria. Mas o Matias tinha todos os requisitos e entrou, não fez nada. Você não encontra uma obra de Matias na Bíblia. Mas depois que o Espírito Santo desce, que a obra em Antioquia estava grande, quem escolheu foi o Espírito Santo. Atos capítulo 13, coloca aí para eu ver. Veja a diferença. Glória a Deus, porque Deus não pensa como os homens pensam. Disse Deus: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o pensamento de vocês o meu. O meu caminho não é igual ao de vocês e o de vocês não é igual ao meu. O meu está acima, está mais alto. Eu não quero o meu pensamento, eu não quero o teu pensamento, eu quero o pensamento de Deus. Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse-o. Agora não é Pedro falando. O Espírito Santo atropelou as palavras, os pensamentos de Pedro. Eu estou falando isso. Disse-o: apartai-me para a obra que eu tenho. Quem foi que disse? Foi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, ele é maior do que qualquer um. Veja que Pedro disse: não, irmão, não pode, porque eu já disse que tem que ser assim, tem que ser andado com Jesus. Não. O Espírito Santo falou: amém. O Matias não fez nada, mas Saulo fez a grande obra missionária, estabeleceu igrejas e deixou a epístola que nós estamos seguindo até hoje. Nós não estamos seguindo o que Matias disse, ele não fez nada, foi uma escolha dos homens. Por isso que você tem que confiar na escolha divina. Não sei se você está entendendo isso. É melhor Deus escolher
Louvado seja Deus. Então não podemos alterar Deus. Podemos alterar Deus? Altere a Deus e você colherá exatamente o que você injetou. O homem devia aprender isso na natureza, gente. Ele tem alterado a natureza. Ele tem injetado suas próprias ideias na natureza. Sabe que ele mexeu nas moléculas? Os homens, os cientistas, os sábios mexeram nas moléculas. Agora ele está colhendo tempestade. Aí o profeta diz assim: olhe só como... Olhe para a galinha. O que tem feito com a galinha? Meu Deus! Ela é tão altamente reproduzida que é uma máquina poedeira, que põe ovos até se desgastar. E essa galinha não é boa para o alimento. É comida fraca e pobre. É o que nós estamos comprando do mercado. Quando que vai se comparar o original frango lá da roça? Quem é da roça sabe. Como é? Quantos meses leva o frango, irmão Sebastião, para poder ele ficar pronto lá na roça, para comer ele, bem gostoso? Né? Uns 6 meses, pelo menos? E essa que eles mexem, 28 dias. Aí fica aquele frangão inchado. Que você come, é fraco. Não é igual a caipira. Por que a gente anda atrás da caipira? Vai, esse frango que vem daí do prato quebra a canela dele rapidinho. Vai quebrar do caipira. Por quê? Porque o homem mexeu. Mexeu ou não mexeu? Hein? Veja, ela é tão altamente reproduzida que é uma máquina, vira uma máquina de pôr ovo, até se acabar. Não é boa para alimento, é comida fraca e pobre. Eles injetam substância na carne que comemos. Olha, o profeta está pregando isso aí em 1960, gente. Mas nunca esqueça que o profeta prega olhando para trás e vendo o que é lá na frente, porque ele é um profeta. Amém. Isso aqui nos dá segurança. Tem coisas que o profeta falava atrás que vocês dizem, mas como? Mas que ele estava vendo os nossos dias. Isso que é bom crer na mensagem de um profeta. Como eles injetam essas coisas na carne que a gente come, o corpo humano começa a mudar. Muda, por isso que você vê a deformação. O profeta diz, os homens, muitos dos homens estão ficando com o quadril mais largo. E as mulheres com o ombro mais largo. Muitas delas. É a deformação que vem através da alimentação. Você sabia disso? Veja. Agora, se você brinca com a natureza e obtém uma monstruosidade, um efeito contrário, o que acontecerá quando você converte a verdade em mentira? A resposta é, você produzirá um sistema de religião anticristo e ateu, que é tão pervertido que não se parecerá nem produzirá o que o original produziu. A única resposta que Deus tem para uma situação assim pervertida da palavra é o lago de fogo. Por isso que você vai escapar do lago de fogo. Porque você não está crendo num sistema pervertido, você está crendo na palavra. E eles inventam coisas por aí. Por isso que tem até um pastor, gente. Um pastor, eu vi o vídeo dele, dizendo que nós precisamos atualizar a Bíblia. Um pastor dizendo isso, não, porque a Bíblia é um livro, ficou antiquado, não dá para crer nela assim, está muito fora da realidade, não dá para os nossos dias está muito moderno, então nós precisamos atualizar a Bíblia. Você acha que a Bíblia precisa ser atualizada? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, estava pregando e dizendo, nós vamos cada dia ficar sendo considerados como os mais loucos do mundo.
por causa do jeito que você anda, do jeito que você se veste, já ficou uma loucura para o mundo. E eles olham para você com desprezo, dizendo: coitado desse povo. É um povo oprimido. Eles são oprimidos talvez pelo pastor, porque o pastor diz que eles têm que ser assim. Quando foi que eu já disse para você que você tem que ser desse jeito? Eu nunca disse, mas eu prego a palavra. Quem faz você ser assim é a palavra. Mas por que eles não conseguem? Porque eles não creem na palavra. E você vira uma loucura, porque eles olham para você com desprezo: coitado, coitados, coitados, coitados. Você vê que eles ficam até admirados quando as irmãs vão lá. Às vezes elas se reúnem e vão lá na praia ver, sentir o cheiro do ar, chega lá, brincam. Não tem? Às vezes vocês não estão brincando de vôlei lá, não para a gente para tirar foto? Por que eles estão parados tirando foto? Porque eles olham assim: mas que povo, como é que eles vêm para a praia desse jeito, vestidos desse jeito, estão brincando ali? Vamos tirar foto e vamos levar, mostrar para todo mundo. É porque você se torna um espetáculo, uma loucura para eles. Mas quem são os coitados na verdade? Quem são os oprimidos na verdade? Porque você é livre. Aqui você não tem, ninguém está te proibindo de fazer nada. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Só que tem uma coisa: tua vida foi entregue a Ele, não é mais sua, perdeu. O diabo perdeu. Você não faz mais o que o diabo quer. Diz assim: olha, agora você vai vestir dessa forma, agora você vai tirar essa roupa, você vai vestir essa. Oprimidos são eles, que não têm poder de escolha. Você tem. Você é livre. Nem hoje de manhã você era obrigado a vir aqui. Tem gente que podia nem estar aqui, passou a noite na vigília, está cansado, querendo dormir. Por que não foi para casa dormir? Oh Deus! É porque você veio encontrar com Deus aqui esta manhã. Oh, louvado seja o seu nome. Grave uma coisa que eu vou te dizer. Essa pobre era de Esmirna, diz o profeta, estava morrendo. E quando morreu, jamais voltou. E o profeta disse: nenhuma era jamais volta. Nenhum avivamento jamais volta. Não volta mais. Se perdeu o avivamento, não volta mais. Você gravou isso aí? Então não existe esse negócio: estamos tendo um avivamento de novo. Se a igreja perdeu, deixou entrar o mundanismo, o pecado, ela quer reavivar de novo, nunca mais volta. Eu creio na mensagem do profeta. Eles podem fazer o que quiserem, festa, podem pular, podem se alegrar, mas não é mais reavivamento genuíno de Deus. É fabricado e não funciona, porque não volta mais. Por isso que eu digo, nós não vamos perder esse reavivamento da palavra. É duro, mas é a verdade. Você crê nisto? Louvado seja Deus. Então veja, não pode ter a vida de Deus nele através de geração natural. É preciso uma regeneração de cima. É preciso uma regeneração de cima. De cima. Glória a Deus. Então veja, não importa que digam o que digam a seu respeito. Você está firme na palavra. Então, voltemos lá a Apocalipse. Capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o... Esse é ele, todo-poderoso, o Senhor, que foi morto. Isso me alegra. Nele foi morto, é verdade. Mas vai lá na sepultura dele ver se tem restos mortais.
Você encontra restos mortais de tudo quanto é homem que já passou de liderança, de Buda, Maomé, está tudo na sepultura. Mas do nosso Jesus você não encontra nada. E quando ele ressuscitou, até o diabo foi lá para tentar esconder. Pagaram os guardas para dizer para todo mundo, sair dizendo para todo mundo que os discípulos vieram e roubaram o corpo dele. O diabo não queria admitir que a ressurreição de Jesus foi para minha vitória e a tua vitória. Esse mentiroso perdeu a chave que ele tinha da morte e do inferno. Ele podia fazer com o que ele quisesse, ele mandava e desmandava. Ele foi lá com Moisés, matou Davi, matou os profetas, tudo do Velho Testamento, ele matou todo mundo. Mas quando ele foi em Jesus, foi 5.000 volts contra ele. Ele conseguiu fazer a cabeça da igreja contra ele, contra o Senhor Jesus. Ele conseguiu, porque quem estava naqueles sacerdotes era o diabo, pedindo a crucificação dele. Colocaram com a pior morte, foi lá, e o José de Arimateia emprestou o túmulo novo dele. Foram lá, colocaram ele dentro e colocaram a pedra, e o diabo disse: coloca soldado, achando que soldado vai impedir. 38 horas foi suficiente. O anjo desceu do céu no meio dos soldados, chutou a pedra para lá, os soldados caíram para trás e o meu Cristo saiu da sepultura. Glória seja dada ao seu nome. Meu Deus, aleluia. É o poder da sua ressurreição. Aí o diabo estava fazendo festa, matei, pegou os demônios assim, vamos chamar, vamos comprar pizza. Chama a Babilela aí. A pizza nem tinha chegado. Bateu na porta. Quem era? O meu Cristo na porta lá. Eu acho que o primeiro demônio que veio atender, quando olhou que viu que era ele, saiu correndo lá para dentro, apavorado, você tem cabelo, estava de cabelo em pé. Quem é que está aí? Ele quem? Quando o diabo abre a porta, ele disse: sou eu que estou aqui. Me dá essa chave que tu tem aí. Agora tu não manda mais. A morte agora não é mais contigo, é comigo. Eu tenho o poder agora da morte na mão. Está com ele. Quem? Com Cristo. A chave da morte. Amém. Está com ele a chave da morte ou não está? Está com ele a chave da morte? Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 1, versículo 18. Isso ele chegou e falou para João lá na ilha de Patmos. E o que vive? Aí ele diz: eu fui morto, é verdade, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Você diz? Amém. E tenho as da e do glória. Está com ele? Está com ele? Ele é o meu pai, é o teu pai. Então ele tem a chave da morte. Só que ele olhou para você e disse assim: eu não vou te dar morte, eu vou te dar vida eterna. E se eu tenho a chave do inferno, você não vai para lá, você vai para cima, meu filho. É ele que manda. Se tivesse ainda na mão do diabo, ele colocava todos nós no inferno de novo. Colocava, mas ele não tem mais poder de fazer isso. O meu Cristo tomou o poder dele. Agora está comigo. Isso não alegra o teu coração, meu irmão? Alegra mesmo? A gente vai pregando e vai lembrando as coisas. Olha só. Mateus 28, 18. Depois, quando ele sai da sepultura, que ele encontra com os discípulos, a primeira coisa que ele fez questão de dizer:
E chegando-se Jesus, depois de que ressuscitou, falou-lhes dizendo, o que é que ele disse? É-me dado o quê? É-me dado o quê? Todo o quê? No céu. Então não é o diabo que manda aqui, coração. De quem você é? Você é dele. Propriedade dele. Já viu quando a gente compra uma propriedade, coloca lá assim, esta aqui é uma propriedade particular, e põe a cerca. O que é que significa lá? Não é qualquer um que pode entrar, não. Nem lixo pode colocar lá. Proibido colocar lixo nesse lugar, porque é propriedade particular. Deus colocou uma placa em ti, propriedade particular. Proibido colocar lixo aqui. Não é o diabo que vem empurrar seus lixos aqui nessa propriedade, porque é de Deus. Você já prestou atenção nisso? Gente, sabe por que eu falo isso? Porque até para o diabo chegar perto de você, se ele quiser, grave o que eu estou dizendo, ele tem que chegar com Deus e bater continência e dizer, Senhor, o Senhor permite que eu chegue no Guilherme? O Senhor permite que eu chegue no Everton? Se Deus disser, vai lá dar um testezinho para ele. Se Deus quiser, se ele não quiser, ele não pode fazer isso. O diabo só tem direito de tocar em você se você abrir o espaço, se você sair de trás da palavra. A verdade é essa. Pastor, prove isso. Está aqui. Quer que eu prove para você? Lucas 22, 31. Eu gosto de falar as coisas e provar com a palavra para você. Olha Jesus dizendo para Pedro, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos, para vos cirandar como trigo. Ele pediu. Satanás falou, Senhor, deixa eu cirandar o Pedro um pouquinho. Jesus disse, tudo bem, pode, mas olha só o que ele faz, 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Irmão, que segurança esse versículo nos dá. Quando o diabo chega, permitido por Deus, para causar algum problema para você, Deus não é responsável, Ele está rogando por ti, para que tu não caia, para que tu não desfaleça, para que tu não deixe a igreja. Jesus está lá dizendo, olha, tu vai lá, só faz isso aqui, tá? Mas tu não vai tirar ele da igreja, tu não vai conseguir fazer e tirar a vida dele. Deus está nos protegendo. Você tem que ter esta certeza. O diabo tem que ser desmascarado esta manhã. Ele não manda nada. Ele pode estar cantando de galo, mas não é ele que manda. Quem manda é o Todo-Poderoso, o Senhor Deus. Bendito seja o seu nome para sempre. Foi por isso que Pedro não caiu. Mas o Judas saiu de trás da palavra. Olha o problema que ele arrumou. Ele saiu de trás da palavra. Pedro podia ser todo falho, mas ele não duvidava da palavra. Amém? Você pode ter 1001 defeitos. Sabe qual é a tua vantagem? Você crê na palavra. Você crê na mensagem. Você crê no profeta que Deus enviou. Essa é a tua segurança. É isso que tem te sustentado. Irmãos, isso é a coisa mais maravilhosa que existe. Amém? Olha lá, está lá Apocalipse, que eu vou terminar com isso aqui. Glória a Deus. É bom isso? Versículo 9. Diz assim, eu sei as tuas
Graças a Deus que Ele sabe as tuas obras. E eu também sei a tua tribulação. Irmão, Deus está bem do lado acompanhando as coisas. Você não está sozinho. Ele anda com você. Para onde você vai? Ele está vindo e está vendo. Eu sei. A gente aqui não entende o que está ocorrendo. A gente fica todo confuso. Mas não está nada errado. Está tudo certo. Eu sei as tuas e também a pobreza por de fora. Mas ele diz entre parênteses, tu és rico. Quem está dizendo que tu és rico é Deus. Agora, quem que vale mais? O que Deus diz ou o que o mundo diz? Para o mundo você é pobre, é coitado, é isso, é aquilo. Mas Deus diz, não, meu filho, está errado, você é rico. Tem riqueza maior do que ter Deus na vida? Você já viu que você é diferente? Quando você era do mundo, você não tinha sossego, você não tinha paz, você vivia perturbado. Aqueles vícios, aquelas coisas ruins, brigava em casa, era uma confusão total. Agora não, você tem problemas sim, mas você é diferente. Você sabe orar, você ajoelha, você lê a palavra, você dorme. Antes você não dormia, mas agora você dorme. Você descansa. E não tem coisa melhor do que o descanso da alma. A alma descansada, meu Deus, é a melhor coisa que existe. O descanso da alma. Descanso da alma. Uma alma perturbada, ela nunca descansa. Ela pode estar acordada, ela pode estar deitada, mas fica aquela aflição, aquela coisa. Não, você não tem mais isso. Olha, gente, nós temos que saber que nós somos ricos. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos que nem Pedro. Chegou na porta famosa, me dá um dinheiro aí. Aí Pedro puxou do bolso, tinha um tostão. Mas eu não tenho prata, não tenho ouro, mas tem uma coisa, eu estou cheio de uma coisa aqui. Que os outros lá na igreja não tinham. Passava crente ali toda hora para aquela da igreja. Mas o Pedro disse, em nome de Jesus, pega na minha mão. Levanta, rapaz, vamos andar, vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus. Existe riqueza melhor do que você poder estar na casa de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Se as pessoas soubessem o que você tem, essa rua inteira estava aqui. Mas eles estão atrás de coisas fúteis, que não tem sentido. E o profeta diz assim, se nós tivéssemos aqui, nessa igreja, uma pílula, um remédio, uma pílula, uma cartela de pílula, que se a pessoa tomasse, daria direito dele viver 200 anos, podia cobrar R$500 mil. Eu ainda estou falando pouco. Olha, cada comprimido custa R$500 mil. Eu duvido. A fila estava virando a BR, estava talvez lá em Itapema. Todo mundo daria um jeito, fazer um empréstimo, para comprar uma pílula que ele tomando, daria direito dele viver 200 anos. Verdade ou não? Porque todo mundo quer viver e não quer morrer. Ora, gente, nós estamos oferecendo, não é uma pílula, uma coisa de graça. Que diz para você, você não vai morrer mais, não é só 200 anos. Você vai viver eternamente. Não tem morte para você. Quanto custa, pastor? De graça recebeste, de graça dai. Não custa nada. Mas cadê a fila? Ninguém quer. Ninguém quer, não tem ninguém na porta da igreja. Oh, cadê? Eu quero. Não quer. Por quê? Não é estranho isso? Estranho. Mas Jesus te deu. Te deu. Amém? E te limpou, purificou. E quando você, irmão Nelson, foi naquela água lá, que você saiu daquela água,
você ganhou. Irmão Luiz, você ganhou. Ganhei o quê? Que Deus, todas as coisas que Deus faz, Ele dá um presente. Não é assim, Atos 2,38? Coloca aí. Sempre as mesmas coisas são boas. Eu gosto de provar com a Escritura. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Um dia o irmão Luiz entrou, um dia o irmão Nelson entrou e disse, eu estou arrependido, eu não quero mais aquela vida. Aí cumpriu o requisito. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de todos os pecados passados. Nesse momento, tudo que estava lá atrás, Deus esqueceu, Ele nem lembra. Se o diabo chegar hoje e dizer, olha Jesus, o Nelson, ele fez isso, Jesus diz assim, não lembro de nada. Por quê? Porque o meu sangue cobriu tudo e perdoou tudo, ele está limpo, quitado. Essa foi a maior coisa que aconteceu, mas não para por aí. E recebereis. Então a gente recebe ou não recebe? Recebereis. Quando você é batizado, você recebe o quê? O dom do Espírito Santo. Foi isso que Deus deu para vocês, um dom. Mas pastor, eu não vi o dom, eu não sinto nenhum dom em mim. Porque o dom que Deus dá é Romanos 6,23, é dom no singular. Eu gosto de repetir essas coisas porque é gostoso no meu coração. Creio que para você também. Ele diz assim, Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a vida que a gente vivia fazendo coisa errada ia trazer morte eterna para nós. Não era só morte física, não, é eterna também, é que é a pior. Mas o dom, olha o dom aí, gratuito, quer dizer, de graça de Deus, repita para o diabo saber, por Cristo Jesus nosso Senhor. O que é que Ele te deu? Vida. Significa que você não morre mais. Mas como, pastor? Eu já estou ficando velhinho, as doenças já estão chegando, ele está ficando sem força. Eu sei que um dia eu vou para a sepultura. Sim, vai. Essa casca velha aqui não serve para nada. Essa aqui, ó. Ela nasceu imperfeita. Mas tem Bíblia para tudo, né? 2 Coríntios 5, primeiro, a gente tem que ligar o texto para depois ir para casa bem tranquilo e sorridente. Porque nós sabemos, eu sei, você sabe? Nós sabemos que se essa nossa casa, essa casinha velha, terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, que um dia ela vai ser desfeita, seja de câncer, seja, não importa que seja infarto, deixa vir sobre ela. Sim, nós temos de Deus um, que não é essa casinha, é um edifício. Se chama teofania, anda com você agora. É um outro corpo criado por Deus que está invisível. Você não vê, mas Ele te acompanha. Você vem para o culto, Ele está, você vai para casa, está. Sua teofania. Amém? Um edifício, uma casa não feita por mãos. Não é de homem, mas ela é eterna nos... Então, você fale uma coisa assim, olha, se um dia disserem que eu morri, mentira, eu não morri. Porque esse aqui vai, esse aqui um dia vai, ele nasceu falido, cabelo branco e tudo. Mas quando bater a morte nesse aqui, esse que está aqui dentro, que essa alma, sai daqui de dentro. Aí ela pula para o outro que está aqui construído por Deus. Esse caiu para lá, coitado, ele vai para lá, para o cemitério mesmo. Verdade. Nós estamos falando de vida eterna. Gente, põe uma coisa na cabeça, a Bíblia diz que você não vai morrer mais. Morte é para aquele que não tem Deus, a morte eterna. Nós vamos falar disso no próximo domingo. O profeta vai dizer que nem o inferno é eterno, nem o lago de fogo é eterno. Não.
Porque se o lago de fogo fosse eterno, as pessoas para ficarem lá teriam que ter vida eterna, lógico. Hein? Como é que um ímpio, um pecador vai ter vida eterna? A vida eterna é só eu que tenho em você, filho de Deus, porque é só Ele que pode dar. Glória a Deus! Maravilha! Louvado seja Deus! Por isso que, irmão, a certeza que eu tenho, meu Deus, se você permanece firme nessa palavra, nós vamos ter uma eternidade juntos. Quando você for tirado daqui, grave bem, vai ser num corpo glorioso, maravilhoso, 20 anos mais ou menos, com todo o vigor, levantando a mão e adorando a Deus. Nós vamos conversar, não tem mais tempo, não tem mais 24 horas, relógio vai ser jogado fora, não precisa de carro, nada. Nós temos a eternidade, conversar debaixo de uma árvore, eu e o irmão Nelson, por 500 anos é pouco, nos regozijando, nos alegrando, nos alimentando da árvore da vida, Cristo Jesus, tomando água do rio cristalino. Louvado seja o nome do Senhor! Então vale a pena a gente passar aqui as perrengues que a gente passa, não tem problema. Mas sabe que eu estou mais feliz que Ele está conosco esta manhã, nos ensinando. E cada dia nós vamos aprendendo um pouquinho mais. Amém? Não tem problema. Só tem umas coisas para nós vermos aqui, mas tem coisas boas que virão aqui ainda. Irmã Maria Luísa está conosco, Deus te abençoe. Você está bem? Que bom lhe ver de novo. Só está morando em Chapecó agora? É? Deus te abençoe, irmã. Glória a Deus. Irmã Ana, de Blumenau, pede oração por Eugênio, que está internado com problemas do coração. E Marcos Gabriel também precisa de oração. Aleluia. Vamos orar pela irmã Evelyn, que fez uma cirurgia, para que o Senhor possa ajudar a nossa irmã a se recuperar. Amém, meus irmãos? Obrigado, Senhor, por nesta manhã estarmos em Tua presença, aprendendo mais um pouquinho de Sua palavra. Que estes irmãos esta manhã saiam com essa certeza de seus corações, de que Tu estás conosco, que nós nunca saiamos de trás de Sua palavra, que nós não façamos a nossa vontade, mas dá-nos graça para fazer a Tua vontade, que nós nunca queiramos praticar o pecado, não, Senhor, mas que nós possamos nos conservar, porque se ficarmos atrás da palavra, o Senhor abrirá o caminho, o Senhor dará um jeito para nós. Pai, ajude esses irmãos que estão aqui esta manhã. Ajude eles, Senhor, e me ajude também. Que a nossa segurança está em ficarmos firmes nisto. Tenha misericórdia de nós, porque sabemos que se sairmos de trás dessa palavra, nós morreremos. E a pior morte que existe é a espiritual. Quando as pessoas estão andando por aí, pelas ruas, e até às vezes dentro de uma igreja, mas estão mortas. Isso é pior do que se possa imaginar. Pai, a vida ainda está aqui. Mantenha essa chama acesa, esse avivamento que nós precisamos em nossa vida, que só Tua palavra pode trazer. Pai, ajude-nos, meu Deus. Segure na nossa mão e mantenha-nos em Sua presença, porque só o Senhor pode fazer isso. Repreende toda a ação do adversário que se levanta contra nós. Que o Senhor ponha por terra as artimanhas de Satanás. Que o Senhor vença ele por nós. E nós possamos vencer Satanás com a Tua palavra. Porque ela é a maior arma que existe contra o inferno. Ajude, Senhor, o pedido da irmã Ana.
em favor desta pessoa que está internado com problemas de coração, que o Senhor possa ajudar o Eugênio, que o Senhor possa estender a sua mão sobre ele, possa levar a saúde dentro daquele hospital, que o Senhor possa ouvir as orações e responder, meu Deus, quando a igreja ora com sinceridade, o Senhor ouve. Ajude o Marcos Gabriel, Senhor, que o Senhor tome, meu Deus, a iniciativa com a tua mão poderosa de fazer uma obra em sua vida. Ó Deus, nós entregamos estas vidas em tuas mãos. Olha a irmã Evelyn, Senhor, passou por cirurgia, mas, Senhor, estenda a tua mão para recuperar a nossa irmã. Faça uma obra gloriosa de recuperação pronta para a nossa irmã, porque ela precisa. Pai, nós colocamos a vida dela em tuas mãos. Também, Senhor, nos ajude e nos dê um dia maravilhoso. Nós entregamos diante de Ti o nosso sacrifício esta manhã. Pai, aqueles que estão em sacrifício, em jejum, que o Senhor possa receber, meu Deus, a nossa adoração nesta manhã a Ti, Senhor. Nós entregamos, que o Senhor aplique aonde o Senhor quiser para ajudar quem for necessário, quem mais estiver precisando. Use isto, Senhor. Mantenha-nos este dia em Tua presença, para logo mais estarmos aqui todos num grande culto de ceia, meu Deus. Que o Senhor possa nos guardar durante este dia de toda ação de Satanás. Mantenha-nos em Tua presença, pois nós Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu oro por este livro, onde os pedidos estão aqui. Aqui estão todos os pedidos de tantas pessoas. São pessoas necessitadas, são pedidos que chegam através da rede social, que vêm nas lives. Que o Senhor, meu Deus, responda, que o Senhor conceda, que o Senhor dê vitória, que o Senhor, ó Deus, faça grandes obras nestas vidas, ó Senhor, para que as orações, os pedidos, as necessidades, ó Deus, sejam atendidas para a glória do Seu nome. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.